Olha, tem um negócio que eu descobri há alguns anos atrás, através de uma amiga, que eu sou, assim, imensamente grata de ter descoberto, porque foi uma das coisas que mais me fez me conhecer em um nível, assim, simples, porém profundo ao mesmo tempo, e que qualquer pessoa pode observar em si mesmo e se encaixar em uma dessas coisas aqui que eu vou te falar, e ter uma clareza absurda sobre o porquê que você é do jeito que você é e que é completamente normal ser do jeito que você é, independente do jeito que você seja. Porque existem 4 tipos de temperamentos que são básicos e que se encaixam para qualquer pessoa. E esses temperamentos, eles te mostram, depois que você identifica qual é o seu, que não tem nada de errado com você. Essa é a magia disso aqui que eu vou te falar. Não tem absolutamente nada de errado com você, com o seu jeito, com a forma como você lida e interpreta as coisas. Nada. A única coisa que você precisa entender, qual é o filtro que você naturalmente tem para interpretar e interagir com o mundo. E você descobre isso conhecendo os 4 temperamentos. Então eu vou falar dos 4 temperamentos hoje para você conseguir identificar qual é o seu temperamento dominante. Por que eu tô falando isso? Porque ninguém tem apenas um tipo de temperamento. A gente tem um temperamento dominante, só que também tem um temperamento secundário, que é como se você conseguisse ser mais uma coisa, mas também um pouquinho de outra. Que são sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Esses 4 temperamentos, qualquer pessoa vai se encaixar em pelo menos um deles. E vou te contar qual é o meu temperamento, logo de cara, que é o melancólico. Mas eu vou explicar só por último qual é o temperamento melancólico, que eu acredito que seja o de muitas pessoas que assistem esse tipo de vídeo aqui que eu faço. Esses 4 temperamentos, cada um deles é representado por um elemento da natureza. E o primeiro que a gente vai falar hoje é o temperamento que é representado pelo ar, que é o temperamento sanguíneo. O que é uma pessoa que tem esse tipo de temperamento? Sabe aquela pessoa super extrovertida, que adora uma festa, que quando chega nos lugares faz amizade com facilidade, que é sempre o centro das atenções de alguma forma, porque é uma pessoa expansiva pra fora, tende a ser uma pessoa mais alegre também na maior parte do tempo. E por que o elemento dessa pessoa é o elemento do ar? Porque ela é uma pessoa leve. E mais do que isso, não é só a questão da leveza que representa o sanguíneo. É a questão de como essa pessoa absorve o que é feito com ela ou as atitudes de outras pessoas em relação a ela. Por exemplo, se você tentar socar o ar ou dar um tapa no ar, se você tentar furar o ar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. E não vai deixar nenhuma marca. Você vai até conseguir atravessar o ar. O que eu fiz agora com a minha mão foi atravessar o ar. Só que não deixa nenhuma marca, porque o ar é leve, não fica marcado com facilidade por nada. Precisa de algo muito extremo para realmente marcar aquela pessoa e ferir aquela pessoa. Então a pessoa sanguínea, ela é ferida com muito menos facilidade, porque ela não guarda rancor. Sabe aquela pessoa que fazem mal para ela até pode ficar um pouco chateada, mas no dia seguinte ou algum tempinho depois ela já esqueceu? É o sanguíneo. Ele não leva nada pro coração. E qual que é o lado sombra do sanguíneo? O lado sombra é que o sanguíneo, por ser muito leve, ele acaba tendo uma tendência à irresponsabilidade, a ser aquela pessoa que começa as coisas mas nunca termina, a não ter muita disciplina, porque é leve demais, porque não se importa demais. Então é difícil para um sanguíneo conseguir terminar coisas que ele começa, conseguir avançar em certas coisas na vida porque ele não tem muita disciplina. Apesar de ser alguém que lida muito bem com o social, por ser uma pessoa leve. Só que você vai ver que todos os tipos de temperamentos, eles têm seu lado bom e seu lado ruim. E no caso do sanguíneo, é isso. Uma outra característica do sanguíneo que não é muito legal. Ele não consegue identificar a maldade nas pessoas com facilidade. Então é aquela pessoa que ela geralmente vai ter muitos amigos falsos, mas ela não vai nem perceber que eles são falsos porque ela não consegue prestar muita atenção nas entrelinhas, sabe? Ela sempre parte do princípio de que a pessoa vai ser legal com ela. Ela não consegue enxergar muito a maldade que está nos detalhes. Então ela corre riscos de ter amigos falsos por causa disso. Enquanto eu for explicando os temperamentos, vai tentando identificar qual que é o seu, ou se você consegue lembrar de alguém que seja assim. E isso é importante para você se entender e entender as pessoas ao seu redor também. E perceber que não tem nada de errado com elas só têm um tipo de temperamento diferente do seu, e você tem um temperamento diferente do dela. Enfim, continuando, o segundo temperamento que a gente vai falar é o temperamento colérico, que é representado pelo fogo. Por quê?
O colérico é aquela pessoa mais explosiva. Sabe aquela pessoa que ela não leva desaforo para casa? Colérico. Aquela pessoa que bateu, levou? Colérico. Então por que que é o elemento fogo? Porque é uma pessoa mais esquentada. Sabe quando a pessoa fala: "Ai, fulano é esquentadinho"? Colérico, provavelmente. E o colérico não é só que ele seja mais impulsivo e mais explosivo. Ele tende a ser uma pessoa um pouquinho mais reclamona, um pouquinho mais crítica também do que o sanguíneo, por exemplo. Porque o colérico, ele também é mais expansivo. Os 2 temperamentos mais expansivos e extrovertidos são o sanguíneo e o colérico. Só que o colérico, ele é um pouco mais centrado do que o sanguíneo. Então ele não tem tanta dificuldade com a disciplina, porque ele é uma pessoa geralmente mais focada nos objetivos. É aquela pessoa que quando ela quer uma coisa, ela vai atrás. Ela tem um jeito um pouco dominador também, que gosta de mandar nas pessoas, geralmente é uma pessoa mais mandona. Então eu já tô falando aqui mais ou menos das características luz e sombra do colérico, porque ele é uma pessoa geralmente muito honesta também, já que tende a ser uma pessoa muito verdadeira. Só que verdadeira a ponto dela não conter isso socialmente muitas vezes. Só que também é uma pessoa muito mais disciplinada por ser uma pessoa focada nos próprios objetivos. Quais que seriam as sombras do colérico? Essa questão da explosividade, da impulsividade. Ele fala demais ou ele fala coisas que às vezes não devia ou que se arrepende. Às vezes briga demais. Às vezes se desentende com os outros demais por causa dessa impulsividade e honestidade exacerbada às vezes. Então, o colérico ele tem que lutar para ser um pouquinho mais contido em alguns momentos, que ele precisa se conter um pouco mais. E como o elemento dele é o fogo, tenta colocar a mão no fogo para você ver. Tenta bater no fogo, ou tenta ferir o fogo, ele vai te queimar. O colérico é assim, é bateu, levou. É encostou, queimou. E tanto o colérico quanto o sanguíneo são pessoas mais extrovertidas, que gostam mais de falar e de se expressar. E tanto o colérico quanto o sanguíneo, eles tendem a ser mais sociáveis, no sentido expansivo da coisa. São aquelas pessoas que na festa geralmente chamam mais atenção por serem mais expansivos. E agora vamos para os temperamentos dos introvertidos. E o próximo temperamento que a gente vai falar é o fleumático. E o elemento que representa o fleumático é a água. Por quê? O fleumático, ele é aquela pessoa que parece que tá tudo sempre bem pra ela. Aquela pessoa que ela parece estável, sabe? Que ela não muda muito de humor. É aquela pessoa que ela não se expressa tanto, mas se expressa um pouco. Geralmente é aquele amigo mais na dele, mas que tá sempre com o grupo, sabe? Que tá sempre com as pessoas. Só que um pouco mais quieto, porque é uma pessoa mais voltada pra dentro. Só que ela não é tão profunda assim quanto o próximo temperamento que eu vou falar. Ela é um pouco mais superficial, sabe? Apesar de ser introvertida. É aquela pessoa que ela não gosta de briga, que ela evita discussões a todo custo, que diz muito sim para os outros por medo de dizer não, desagradar, que parece que não tem muita opinião própria. Só que é aquela pessoa também que ela é mais disciplinada, porque ela é estável. Ela não muda tanto de humor. Então ela consegue ser aquela pessoa mais constante nas coisas. E constância é muito importante para a gente conseguir progredir na vida. Só que ela também é um pouco mais insegura. Então, o fleumático é aquela pessoa mais paradona, só que constante, que tá sempre mais ou menos do mesmo jeito. Então, ela consegue ser uma pessoa sociável também, mas não brilha tanto, não se expõe tanto quanto os outros temperamentos. É geralmente um amigo muito presente, uma pessoa muito presente na vida das pessoas, porque está sempre ali. É como se fosse quase que um porto seguro, sabe? Porque é sempre na constância. E o último temperamento, que é o meu temperamento, é o temperamento melancólico. E esse nome, ele já traz uma coisa assim de tipo assim, melancolia, uma coisa mais de tristeza. E não tá de todo errado quando a gente tá falando de melancólicos. E o elemento do melancólico é a terra. Por quê? A terra, ela representa profundidade. E é da terra que vêm os frutos da vida. Porque o melancólico, ele é uma pessoa muito reflexiva e que tem uma percepção das pessoas ao redor extremamente analítica. E a pessoa do temperamento melancólico, ela é naturalmente introvertida. O mundo interior dela é muito mais desenvolvido do que o mundo exterior. O fleumático, ele também desenvolve mais o mundo interior do que os outros temperamentos, como o sanguíneo e o colérico, porque eles são muito para fora. O fleumático e o melancólico são mais para dentro. Só que o melancólico, ele desenvolve ainda mais do que o fleumático, porque o fleumático não é tão profundo. O melancólico é. Então, geralmente pessoas mais reflexivas, que gostam de pensar sobre a vida, de ter conversas profundas, são pessoas melancólicas, do temperamento melancólico.
Eu sou total uma pessoa melancólica. E isso é muito bom, é o lado luz do melancólico. São geralmente as pessoas mais inteligentes, justamente por esse senso analítico que tem. E qual que é o lado sombra do melancólico? Geralmente é uma pessoa que quando alguém faz alguma coisa para ela, fere profundamente. É aquela pessoa que leva as coisas pro coração com facilidade. Eu sou total assim. Se você fizer um furo na terra, aquele furo vai ficar ali. Não vai sair dali com facilidade, como se você fizer um furo no ar, ou um furo no fogo, ou um furo na água. Então, dos 4 temperamentos, o melancólico é o que mais se fere com as ações de outras pessoas, porque fica marcado. Assim como fica marcado na terra quando você tenta cavar ou quando você fura a terra. Então, geralmente, são pessoas que têm dificuldade de perdoar, que têm dificuldade de relevar as atitudes dos outros, e por isso são pessoas mais seletivas, por serem pessoas mais sensíveis às ações dos outros. Nenhum dos outros temperamentos é tão sensível ao mundo externo quanto o temperamento melancólico. Por se magoar muito fácil, por ser mais sensível ao mundo externo, é uma pessoa que geralmente gosta mais de ficar sozinha, que gosta mais de ficar na dela, que gosta de estar em um grupo, mas sempre um grupo de poucas pessoas, ou num 1 a 1 e não numa festa, por exemplo. Só que ao mesmo tempo são as pessoas mais criativas, porque elas têm esse poder de enxergar o mundo de uma forma que nenhum dos outros temperamentos consegue enxergar com tanta profundidade. Quem se aproxima mais do melancólico nesse sentido de enxergar e analisar o mundo é o colérico. Apesar dele ser um temperamento mais extrovertido, ele tem um senso analítico muito forte também. Só que qual é a diferença? Sanguíneo e colérico, eles têm um pensamento mais rápido, eles pensam rápido, eles concluem rápido as coisas. Já o fleumático e o melancólico são temperamentos que eles demoram um pouco mais para pensar mesmo, na verdade não para pensar, mas para concluir coisas. Porque o pensamento deles não é rápido, mas é mais profundo. O fleumático não tanto, mas o melancólico é muito profundo. Então, por isso que ele demora a ter uma conclusão, a ter um pensamento. Mas quando ele tem, é porque ele mergulhou, foi lá e viu todas as possibilidades, pensou em tudo para depois concluir e dar uma resposta para algo. O colérico não. Ele tem um pensamento mais rápido, ele consegue ir um pouco mais fundo também do que os outros, não tanto quanto o melancólico, mas ele consegue dar essa resposta com mais rapidez, porque ele é mais dinâmico nesse sentido. Só que os 2 temperamentos mais honestos, digamos assim, ou mais verdadeiros de todos, socialmente falando, é o colérico e o melancólico. Não tanto o sanguíneo e não tanto o fleumático, porque o sanguíneo e o fleumático, eles são aquelas pessoas que vão mais com o que tá rolando, deixam a coisa fluir, passam por cima de muita coisa. O colérico e o melancólico são muito verdadeiros. O colérico acaba arrumando muita confusão por causa disso e o melancólico acaba se afastando muito por causa disso. Porque o melancólico, ele não é bater o levou, ele não é de arrumar briga, ele é de se afastar das coisas quando ele é magoado por elas. E por que eu falei no início que você vai ter um temperamento dominante? Porque você não é só uma coisa. As pessoas são muito mais amplas e diversas do que isso. Não tem como você encaixar todos os seres humanos em 4 temperamentos apenas. Por exemplo, pode existir um melancólico fleumático, um melancólico colérico, um melancólico sanguíneo. O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, me classifico como uma melancólica sanguínea, porque no meu geral, eu sou melancólica. O meu temperamento dominante é o melancólico. Só que eu consigo ser uma baita de uma sanguínea de vez em quando, porque eu sou muito 8 e 80. Quando eu tô profunda, eu tô muito profunda. Quando eu tô leve, eu tô totalmente leve. Então eu tenho momentos de muita extroversão, às vezes, em que eu faço amizade com muita facilidade, que eu tô querendo falar, que eu sou expansiva, que eu acabo chamando atenção por causa disso, que eu tô mais alegre. Eu tenho fases assim, eu consigo ser isso muito bem. Só que o meu dominante é o melancólico. Então eu sou um pouco controversa nesse sentido, e tem muita gente que às vezes não me entende muito bem por eu ser dessa forma, por eu ter esses 2 tipos de temperamentos, que são opostos, só que complementares também. Eu não vou falar muito de como que cada temperamento é complementar um pelo outro, talvez eu faça outro vídeo se vocês quiserem falando sobre isso, na questão de, por exemplo, relacionamento, o que funciona mais, o melancólico com o sanguíneo, o melancólico com o fleumático, porque tem como ir fundo nessas coisas. Mas esse não é o intuito desse vídeo aqui, então eu vou ficar só nos 4 temperamentos mesmo. Se vocês quiserem que eu faça mais um sobre essas ramificações, me fala aqui nos comentários que eu faço. Inclusive esse aqui eu só tô fazendo porque vocês me disseram que queriam um desse, então eu tô fazendo por causa de vocês. Mas voltando ao assunto de temperamento dominante e temperamento secundário, digamos assim. Você sempre vai ter mais de um temperamento, só que um sempre vai predominar sobre o outro. No meu caso, eu até agora consegui me identificar como uma melancólica sanguínea. Eu não sou nada fleumática,
e eu não sou colérica. Então o único que sobra pra mim, na verdade, é o sanguíneo, porque eu já tive momentos das pessoas acharem que eu era sanguínea no meu dominante e esperarem isso de mim, porque me conheceram quando eu estava no meu momento sanguíneo, sabe. Então é legal que você também perceba qual é o seu dominante, mas qual é o seu secundário. E por que que você entender tudo isso é tão importante, por que que eu tô fazendo esse vídeo, por que que mudou muita coisa pra minha vida entender isso. Como eu te falei no início, você entende que não tem nada de errado com você, talvez seja só o seu temperamento, só isso. Eu tenho uma amiga que o filhinho dela, ele tem 1 aninho, e ela não entendia o porquê que ele era tão e meio brigão, sabe, meio enjoado, reclamando de tudo, mostra que tá enjoado com tudo, e ela foi falar isso com a pediatra dela. E a pediatra falou o seguinte: "Mamãe, o seu filho é apenas colérico, só isso. Ele, quando crescer, vai ser um ótimo líder. Ele vai ser uma pessoa que sabe o que quer, porque o colérico é assim. Só que ele vai ser uma pessoa mais brigona, uma pessoa mais exigente, uma pessoa que não gosta de muita coisa, porque o colérico é assim." Então a pediatra mostrou pra minha amiga que não tem nada de errado com o filho dela. E ela estava achando que tinha. Ele só é colérico. Assim como ele tem o lado bom de ser colérico, ele tem um lado ruim. E é só isso. Ter conhecido os 4 temperamentos e identificado qual é o meu dominante, nossa, mudou muita coisa pra mim, porque eu percebi que não tem nada de errado comigo. Eu me criticava muito por ser tão rancorosa, por exemplo, de tipo assim, a pessoa faz uma coisa pra mim, eu me magoo muito. Me deixa profundamente magoada, às vezes coisas que para os outros não parecem tão grandes assim. E eu não conseguia entender como que outras pessoas conseguiam relevar certas atitudes de certas pessoas e eu não conseguia. E hoje eu entendo, porque o temperamento delas, de repente, ela é sanguínea, colérica, ela não se importa, ou fleumática, aí ela é mais estável. Eu não, eu sou melancólica. Então vai me magoar mesmo. E claro, não é você falar: "Ah, beleza, não tem nada de errado comigo, e isso não quer dizer que eu tenho que mudar em nada." Não, não é isso também. Isso só quer dizer que você tem que entender que existe um lado muito bom de ser do jeito que você é e um lado que não é muito legal. E qual é o ponto aqui? Você tentar chegar num equilíbrio entre as 2 coisas, sabe? Não é você se criticar e se colocar pra baixo pelo seu lado sombra, é você entender que ele faz parte de quem você é, porém, estar consciente de que não é bom, de que é algo que você precisa trabalhar. Nossa, chegou um sol aqui agora, eu espero que não tenha atrapalhado muito o vídeo. Então, no final das contas, é sim reconfortante você entender o seu temperamento, faz você perceber que não tem nada de errado com você, porém, te mostra também os pontos que você precisa crescer ainda. Enfim, eu adoro falar sobre isso, é um vídeo que eu tô até feliz, assim, sorrindo, falando, porque eu amo conversar sobre isso com as pessoas. Toda vez que eu tô numa festa ou num social, alguma coisa assim, eu sempre começo esse assunto, porque é muito legal ver as pessoas tentando entender qual é o temperamento delas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se você curtiu, deixa o like pro YouTube entender que é um vídeo legal, entregar pra mais pessoas. E também para eu saber que você gosta desse tema e trazer mais sobre esse tema, aprofundar mais sobre essa questão dos temperamentos, até em relacionamentos, que é muito importante saber, para você entender com quais tipos de temperamentos você vai se dar melhor ou não vai em certas situações. E comenta aqui embaixo qual é o seu temperamento que você descobriu que é o dominante e qual que você acha de repente que é o secundário, mas eu quero saber o dominante, porque é o mais importante de você identificar. Deixa aqui que eu quero saber qual é o seu temperamento e qual é o temperamento das pessoas que me assistem, que eu acho que vai ser o melancólico, tá, porque é uma questão de identificação, então eu acho, é um chute, mas deixa aqui pra mim. Esse foi o vídeo de hoje, um beijo, muito obrigada por ter assistido e até o próximo.